Olá, bem-vindos a mais um episódio da série de videocasts relacionados à reforma tributária. Hoje a ideia é discutirmos os impactos da reforma tributária no setor de bebidas. Meu nome é André Menon e para falar dos impactos da reforma para o setor de bebidas, temos a honra de receber hoje a Angelina Dai, que é diretora tributária da Monster. Angelina, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Fernanda, obrigado também por participar aqui conosco. Angelina, quando a gente olha para as discussões relacionadas ali ao PLP 68, a gente viu o setor de bebidas bastante engajado nas discussões, em especial com relação à alíquota média, à forma de tributação, à alteração da substituição tributária, a inclusão do IS, por vezes, em alguns produtos. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é, olhando ali para essa introdução das discussões de reforma tributária, ainda no PLP 68, quais eram os principais pleitos do setor e se a legislação, da forma como ela foi aprovada, se ela é aderente à operação de vocês? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, o convite de vocês, é um prazer estar aqui. Boa pergunta, André, porque eu acho que, sem dúvida alguma, é o imposto seletivo, Então, o setor, ele tentou atuar fortemente, a gente pode relembrar aí no passado os trâmites do PLP, Porque naquele momento teve um momento em que tiraram as bebidas açucaradas dali e depois devolveram. Então, eu acho que a grande preocupação do setor foi principalmente no debate do imposto seletivo. Eu acho que ali tiveram várias discussões, Por que só bebidas açucaradas, Como é que fica a isonomia dentro disso tudo? Porque se o problema é o açúcar, a gente tem diversos outros produtos. Porque o açúcar está na cesta básica e aí... É verdade, Esse é o pleito, Por que está na cesta básica e eu tenho que penalizar as bebidas com açúcar? Com açúcar, somente, Então, eu acho que esse foi o principal ponto, assim, que foi bem debatido, Foram feitas algumas pesquisas para tentar entender como funciona isso em outros países, como isso também tem impacto, o quanto o consumo realmente afeta a questão da saúde, Inclusive, se não me engano, a ABIR, a Associação Brasileira de Indústrias de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas, eles fizeram uma pesquisa junto com a FGV. Eu não me lembro de todos os tópicos da pesquisa, mas um dos pontos foi justamente o consumo de refrigerantes versus o aumento da obesidade e da diabetes, E aí, o que a pesquisa mostrou, que em 17 anos o consumo diminuiu mais de 50%, porém os índices de obesidade subiram mais de 100%. Então, onde está... Não tem uma relação causa e consequência, onde está essa proporção, qual a justificativa? E aí esse foi um dos pontos que acho que eles usaram na argumentação, inclusive. Tem outros detalhes também que foram avaliados, a tributação de imposto seletivo sobre refrigerantes no México. 10 anos depois, isso não significou que o consumo diminuiu. Então, será que é isso mesmo? Seria realmente o melhor mecanismo para fazer esse tipo de controle? Então, eu acho que foram esses os principais itens que foram usados ali para as conversas, para a argumentação, Eu lembro, inclusive, não sei se a Fernanda vai lembrar, a gente chegou a discutir sobre isso, quando tiveram as audiências públicas, que foi discutir, inclusive, a questão da bebida açucarada, alguém trouxe o paralelo com relação ao caldo de cana, porque o caldo de cana, ele tem bastante açúcar, E daí a questão era, bebida açucarada abrangeria, inclusive, esses produtos que já têm o açúcar dentro de si, ou seria o açúcar adicionado? Mas o fato é que o texto da norma não traz nenhuma disposição sobre isso, Então fica, de fato, uma dúvida, inclusive com relação ao conceito de bebida açucarada. Que, por sinal, é o próximo tópico que a gente vai discutir sobre, no âmbito da reforma tributária, e aí já introduzindo esse novo tema aqui para esse segundo bloco, que é sobre o modelo atual versus aquilo que está sendo implementado. Se nós olharmos hoje a tributação para o setor como um todo, a gente tem
no que se refere ao ICMS, né? Uma substituição tributária muito forte, né? Disseminada em todo o país. Nós temos uma tributação diferenciada no que se refere a PIS e COFINS, né? Com o regime lá das bebidas frias. Nós temos também um IPI também com uma tributação escalonada, né? Muitas vezes pautada em valores fixos. E quando nós pensamos na reforma tributária, nós verificamos que esse setor que hoje tem um tratamento muito diferenciado acabou entrando pela regra geral, né, com uma tributação geral ali em relação às suas transações. Óbvio que incluindo ali o imposto seletivo, que eu acho que é um grande... acho que vai ser o grande... em termos de tributação, que vai trazer maior efeito, né, se a gente comparar com outros mercados que estão no regime regular, né? Feito essa introdução sobre o que nós temos e para onde vamos, a minha primeira pergunta para você é: quais são os principais impactos esperados para o setor com essa transição, né, desse regime atual para esse novo regime? E se você acha que a carga tributária tende a aumentar ou ela vai, de alguma maneira, se acomodar na cadeia como um todo? Se nós analisarmos a nova tributação sem o imposto seletivo, a carga tributária cai. Nossa, muito Mas o interessante. ponto principal é o imposto seletivo, porque são alíquotas altas, né? Então, se, por exemplo, falando pelo setor que eu atuo, né, nós ainda não temos ideia, né, do que vai acontecer. A gente sabe que refrigerantes, por exemplo, já tem aí um zoom da proposta, né, de uma alíquota aí de 32, salvo engano, né? É muito alta. Que é muito alta. Sim. Então, se a gente colocar o imposto seletivo no cesto, aí sim a gente vê que pode ser que fique elas por elas, pode ser que aumente, depende de quanto vai ficar essa alíquota para a gente analisar o impacto total. Mas quando você diz que o setor ele teria uma redução, você considera ponta a ponta ou você está falando na ponta da indústria? Na ponta da indústria. Porque a gente está falando de um regime específico, né, de IPI e de PIS/COFINS, de bebidas frias, uma substituição tributária para fins de ICMS, que concentra no industrial a tributação. Então, a sua resposta é com relação ao primeiro elo da cadeia, não com relação à cadeia, né? Isso. Tá. É mais em relação à parte da indústria, né? Porque, por exemplo, na tributação de bebidas frias, a gente tinha uma alíquota majorada de PIS e COFINS, né? E aí, no próximo passo da cadeia, quando você pensa na tributação deste setor, especialmente quando você olha para bebidas frias, a legislação atual, ela impõe aí uma tributação de PIS e COFINS com uma alíquota majorada, né? Uma alíquota maior na ponta da indústria. Quando você vai para o próximo passo, né, nos atacadistas, ele também tem uma outra alíquota diferenciada, né? Que é um pouco menor da primeira, mas ainda assim não é 9,25. Exatamente, né? É mais alta. Né? E quando você vai para o varejista, aí está a questão do não crédito. Então, a carga tributária, olhando para o PIS e COFINS, ela era mais pesada realmente. Talvez aí o efeito do IS, ele vai meio que cobrir essa parte de arrecadação que a gente já tinha a mais, né? Então... porque, na essência, o objetivo do IS era, eventualmente, capturar a tributação do IPI, né? Até porque ele vai ser zerado ali em 2027, óbvio, exceto aquelas operações lá na Zona Franca de Manaus. E aí o IS ele tem aquele perfil, né, de um imposto que tem uma intenção de uma externalidade negativa, né? Deveria ser voltado para uma diminuição de consumo, mas até olhando os itens que estão ali não faz muito sentido, né? Esse objetivo da norma, né? Se a gente pensar no mundo, vários países, principalmente da Europa, usam esse tributo, né, com uma forma de diminuição de consumo mesmo. Um indutor de conduta, né? Para reduzir o consumo. Conduta, exatamente. Não tem caráter arrecadatório nem nada, é só... Deveria ser, né? Deveria ser, mas assim, quando a gente olha a lista, ela realmente não tem essa função, né? Porque você tem sobre minerais, Sim. Não dá para você deixar de consumir, né? Acho que todo nosso dia a dia está voltado para aqueles produtos que estão ali, né? Sim. Isso acho que é muito complicado. Pegando esse gancho, inclusive, do IS, Angelina, a gente conversou um pouquinho já, mas a minha pergunta nesse bloco é a inclusão do IS na bebida açucarada, ela pode gerar uma distorção
competitiva na cadeia com relação a produtos, e eu gostaria que você respondesse, inclusive, avaliando a possibilidade de haver discussões para a inclusão de novos produtos no futuro, né? Porque a gente discutiu bastante aqui a questão das bebidas açucaradas, mas eu tenho o PLP 34 que pretende ali incluir bebidas adoçadas também. Então, como é que você vê essa dinâmica do IES dentro de uma cadeia, considerando os players do mercado e esse caráter isonômico? Bom, já houveram discussões a respeito do assunto. No passado, por exemplo, as indústrias elas se comprometeram a fazer redução do nível de açúcar nos produtos, que vem sendo feito, né? Então, assim, se não me engano, teve aí uma redução de um pouco menos de 40%, que já ocorreu, e foi um acordo com o Ministério da Saúde, então foi cumprido. Bastante substancial a redução, né? Sim, sim. Tem outros pontos, foram feitas inovações, né, com o intuito de fazer com que os produtos, eles tragam menos calorias para a dieta, enfim. Tem outros pontos que foram tratados em momentos passados, eu não tenho todos, inclusive, eu sei de algumas coisas que a gente lê ou ouviu de mercado, mas, enfim, existem pontos que já entraram ali no passado de ações que foram feitas ou estão em andamento. Então, a questão do adoçadas, eu acho que também vai gerar bastante discussão. Perfeito. Caminhando aqui um pouquinho no script, a gente queria discutir com você a questão de trade incentives e políticas comerciais, tá? Então, a reforma tributária, ela traz impactos relevantes quando a gente olha para trade incentives e para descontos e bonificações, porque hoje a gente tem essas políticas. Em grande medida, elas não impactam o direito de crédito do adquirente, e elas representam uma redução da receita do vendedor e uma possibilidade de exclusão das bases de cálculo, né? Quando eu olho para o conceito de incondicional, por exemplo, eu não tenho na legislação civil a indicação de que isso tem que estar no documento fiscal. Então, enfim, eu tenho ali uma legislação um pouco mais branda com relação a esses conceitos. Mas, olhando para a reforma tributária, a Lei Complementar 214, ela traz algumas imposições, né, para desconto incondicional, como, por exemplo, está no documento fiscal. Ela traz uma indicação ali de bonificação, que tem que constar no documento fiscal da venda. Ela traz um reflexo direto no direito de crédito, quando você tem uma redução na base de cálculo do tributo, né, porque o tributo creditado é aquele que foi pago na extinta, na etapa anterior. Então, fica claro aqui que a reforma tributária ela traz um impacto bastante relevante na questão dos trade incentives. Daí, a minha primeira pergunta é, se você, olhando, né, para o que nós temos hoje e olhando para o texto da reforma tributária, como é que você vê a revisão desses modelos de incentivos comerciais, de trade incentives, dentro dessa política de beneficiamento de cadeia? Como é que você equaliza isso na legislação da reforma tributária? Eu acredito que, principalmente as grandes indústrias, né, elas vão ter a capacidade aí de ajustar toda a documentação, passar toda a orientação e fazer os cálculos considerando os efeitos. Eu acho que a grande preocupação fica quando você começa a descer ali na cadeia e chega ali nas empresas de menor porte, né, que de repente estão um pouco menos informadas a respeito de todas essas novas regras, né, como calcular, ou prevendo, inclusive, impactos que podem permanecer fazendo de forma incorreta, porém com a tributação nova e nesse meio tempo, enfim, ter problemas aí com efeitos de tributação e créditos, sim. Mas você acha que, considerando o texto da Lei Complementar 214, né, que determina expressamente que quaisquer descontos estejam no documento fiscal, o que vai levar, no final do dia, a necessidade de exposição ali dos descontos para todos os clientes, o que é muito difícil, né? Se nós pensamos em sistema, né, que você vai ter que ter emissão de documentação fiscal com preço identificado por cliente, por transação, né, ainda mais em setores, não só no de vocês, mas de alimentos em geral, né, são muito pulverizado essas vendas, né, são diversos atacadistas aqui, mercados muito amplos, né, e o que nós teremos ali no final é um mecanismo para incentivar a relação, né, cliente e fornecedor, ela pode vir a ser impactada com essa nova forma de identificação dessas operações ou desses descontos no próprio documento fiscal. Você acha que com isso nós teremos uma nova forma
de se fazer política de benefícios ou de atrair e desenvolver uma parceria com os clientes? Você diz no sentido de que a informação vai estar um pouco mais aberta, né? E aí um vai Ou olhar de deveria um estar, lado... né, da forma como está deveria. sendo proposto, talvez seja necessária essa abertura. Pode ser que sim, pode ser que eles procurem outras formas de manter aí um relacionamento comercial, de incentivar esse relacionamento que não seja mais através de descontos. Perfeito. Como pode ser que não, porque no passado também, lá no passado, quando começou os documentos eletrônicos, começou a nota fiscal, o conhecimento de transporte eletrônico, todo mundo ficou com medo porque um documento vincula o outro. Perfeito. E o pessoal ficou com medo de, um vai olhar aqui, o outro vai descobrir ali, e aí um vai cobrar de um lado, o outro vai cobrar de outro, né? Então, para quem está recebendo, sim, porque ele vai querer sempre negociar o melhor para ele, mas eu não sei o quanto realmente uma empresa e outra vai conseguir visualizar e, de repente, trazer algo por fora para garantir o sigilo dela em relação às negociações que ela está fazendo. Eu acho que vai ser muito assim no dia a dia para enxergar como vai ser isso. E aí, pegando um gancho dessa sua fala, como você vê os sistemas e os processos internos para garantir o cumprimento dessa regra sem que você perca, né, a possibilidade de um desenvolvimento com o cliente, né, uma parceria comercial eficaz? Você acha que os sistemas eles vão ter que, de alguma forma, ser adaptados para alcançar esse objetivo? Ou você acha que hoje a própria emissão dos documentos fiscais já são capazes de trazer esses critérios de forma objetiva nos documentos? Você diz em relação a essas negociações? Isso. Para cada caso, eu já tenho isso no sistema. Eu acredito que, bom, falando aí das maiores empresas, eu acredito que elas já têm isso um pouco amarrado internamente, né? Perfeito. Então, os sistemas são muito automatizados, né? Então, essas definições já saem lá de uma cúpula da área comercial e tudo mais, já são colocadas no sistema e ficam lá definidas para determinados clientes e amarrados, né? Agora, se a gente desce um pouquinho a cadeia, aí talvez sim a gente tenha algum problema, né? Com certeza. Porque se a gente for pensar aí na questão das empresas de médio, pequeno porte, dos varejistas, aí sim eu acho que são coisas que eles não tinham antes e eles devem começar a se preocupar a partir de agora. Muitas empresas dessa cadeia, né, aí do varejo, a tributação já foi concentrada nas cadeias anteriores. Eles né? não Eu acho que a questão do documento fiscal era muito mais simples em relação às informações que deveriam constar, né? Eu acho que para eles realmente... de ICMS, né, do Estado, por conta de uma substituição tributária. Com certeza. Então, eles não tinham esse problema de se preocupar com crédito, né? De se preocupar se o sistema dele está calculando os impostos certinhos. Era muito mais simples, não tinha lá uma questão de variação de tributação de ICMS de um lugar para o outro. Verdade. Aí agora, enfim, eles vão ter que se adaptar. Perfeito. E Angelina, note que a nossa conversa aqui está indo bastante num foco de obrigação acessória, né? Então, quando a gente olha para a lei complementar, fica claro a relevância de uma obrigação acessória agora, porque ela vincula o crédito, porque ela deixa claro uma ausência de uma responsabilidade solidária com relação ao adquirente. Então, a obrigação acessória me parece que ela é ainda mais relevante no contexto da lei complementar 214. Na sua visão, qual você acha que é o principal desafio quando a gente olha para a obrigação acessória para que as empresas consigam manter ali o correto cumprimento da obrigação? Eu acho que o principal desafio é garantir a qualidade da informação que está sendo enviada nos documentos e um item novo, porque antes você fazia a apuração dentro da sua empresa, né? Você tinha os seus sistemas, tinha os seus relatórios para conciliar tudo. Agora, você tem a sua informação que é enviada para o governo. Lá, a sua informação ainda depende de informação de terceiros, então quando a gente fala aí dos eventos, né? Isso daqui vai ser uso pessoal, isso daqui vai ser um ativo. Nossa, cancelei essa operação. Não, essa operação ocorreu de outra forma. Como conciliar tudo isso? Então, eu vou conciliar os meus dados com os dados que estão na base do governo,
né? Eu tenho que garantir que está redondinho, né? Se não faltou alguém gerar algum evento, seja eu, ou seja o meu fornecedor, enfim, ou o meu cliente, para garantir que o valor que está constando lá, que eu devo recolher no futuro, está correto. Então, eu acho que essa parte ainda é uma parte um pouco nebulosa, né? E eu acho que é uma das preocupações que as empresas têm tido nessa conciliação da base do governo com a nossa, né? Essa apuração assistida é algo que vai ser, digamos, disruptivo, né? Vai. Se nós pensarmos Bastante. no que nós temos hoje, né? A gente sai de um sistema, né, que nós, o contribuinte, declara os valores a pagar e agora a gente, de certa forma, teremos ali o governo apurando esse imposto. Sim. Ou, né, o próprio contribuinte apurando e depois solicitando revisões do imposto que é apurado pelo próprio governo. Né? Acho que isso vai ser muito Esse relevante. sistema ele tem que ser muito robusto para fazer todas essas conciliações, né? Esse sistema da União. Porque quando a gente olha para a declaração do imposto de renda hoje, ela é uma declaração bastante importante e os dados, hoje, são dados que estão corretos em grande medida. Mas no início dessa declaração pré-preenchida, por exemplo, você tinha muitos erros ou muitas informações que não eram ali capturadas pelo sistema e não constavam na declaração. O meu problema, olhando aqui, Fê, é o quanto que esse sistema hoje está preparado para fazer o que se espera dele, né? Eu concordo. E falando de declaração de imposto de renda, né, a última que eu fiz, eu achei engraçado, porque concordo com você, ela está mais robusta em termos de informações e vinculações, né, muito mais, né, informando, olha, você pagou a clínica tal, né, então você vê que está bem, muitas coisas ali já constam quando você puxa o relatório, mas algumas operações eram muito divergentes, né, principalmente aplicações. Sim. Tinha umas que era o CNPJ do fundo, a outra era o CNPJ da gestora, e eu não sabia qual é que eu deveria vincular ali. Eu informei uma, depois eu vi que talvez pudesse ser aquele valor, estava num outro campo. Então, assim, imagina, se para o imposto de renda que já existe há muito tempo, né, a gente ainda tem essas divergências, você imagina o Brasil inteiro tendo uma apuração assistida, né, em Mas aqui não tinha DERI. Agora tem a DERI. Pode ser, né? E aí, pensando um pouco no sistema, a gente sabe que a reforma tributária, a gente brinca aqui que a espinha dorsal da reforma tributária é o split payment, né? É que sem ele, talvez a gente não consiga dar efetividade para aquilo que se propõe, né, que é uma devolução integral, né, de todos os resíduos tributários, uma devolução imediata de todos os valores acumulados pela pessoa jurídica, até porque nós teremos uma alíquota tão elevada que vai ser necessário uma devolução num curto prazo, né, de créditos para que não afetem aí o fluxo de caixa dos contribuintes, né? Mas a gente sabe também que o split payments é uma condição para aquilo que o governo buscou ali, né? Que é o creditamento estar atrelado ao efetivo pagamento desse tributo. Sobre isso, né? Sobre essa exigência, como é que você avalia essa metodologia proposta? Você acha que é uma metodologia que faz sentido, ela gera uma justiça, ou ela pode trazer mais complexidades? Aí pensando ali na própria pessoa jurídica, né, nos contribuintes e nas suas atividades. De fato, eu acho que ela vai trazer uma complexidade, sim, para as empresas, né? Mais controles. Claro. Eu acho que antes da implementação, que a tendência é que as empresas optem, esse fornecedor aqui eu acho melhor eu mesma recolher, né, para garantir o meu crédito, né? E eu acredito que, dependendo do ramo e dependendo da composição de fornecedores que a empresa tem, eu acho que essa vai ser uma das opções, né? Pensando em fluxo de caixa, né? Porque pode afetar. E a gente espera, né, que, bom, o governo já tem sinalizado que o split payment ele não vai entrar de uma vez só, né? Vai começar com um ponto aqui, e aí aos pouquinhos vão fazendo a implementação. Então, a gente espera que essa implementação ocorra de forma que não impacte tanto as empresas, né? Então, realmente, tem aí um controle de caixa versus os seus fornecedores e a análise de
dentro da empresa mesmo, processo, em quanto tempo eu pago, em quanto tempo eu recebo, né? Então, sim, a parte de compras a pagar, né? A isso. parte financeira vai ter que estar ali muito alinhada para saber quais são os efeitos dessas retenções, né? E eu acho que a questão do fluxo de caixa ela é muito relevante, né? Sim. Se nós pensarmos numa alíquota que saia de 26%, né? Eu imagino até que seja mais do que Sendo isso. boazinha no 26, né? Normalmente a gente fala 28, né? É isso. Então tá bom, no mínimo 28, nós vamos ter ali no final uma retenção relevante de valores, né? E se nós tivermos uma tributação efetiva de 28 sobre cada uma das transações, sem a consideração dos créditos que existem na contabilidade do próprio fornecedor, esse montante é muito relevante, né? Óbvio que o split payment inteligente já buscaria ali um valor líquido, seria o ideal, mas enquanto nós não tivermos ele, vai ter que se definir ou vai se tributar, vai se reter 100% daquela nota fiscal, ou vai se definir uma alíquota ali média para o setor que seria possível até pela lei complementar, existe essa possibilidade. Mas é muito importante, né, que o governo ali verifique essas questões para que não seja implementado no modelo full de 28% sobre as notas. Você imagina, vai ter um impacto grande. Né, para o seu fornecedor. Né? Isso é E muito note, né, a relevante. gente está discutindo muito numa perspectiva de fornecedor, numa perspectiva de adquirente, o direito de crédito do adquirente. Sim. Mas você tem também na perspectiva em que você é o fornecedor, e daí você tem, eventualmente, um saldo credor registrado na sua escrita. Quando você emite documento fiscal, gera automaticamente uma compensação, e daí o split payment faz uma retenção, ou então o seu fornecedor, o seu cliente, desculpa, faz o pagamento do IBS-CBS. Isso vai impactar seu fluxo de caixa também. De né? novo, entra naquela questão da minha conciliação em cima da base do governo, porque não é só eu checar se os dados estão corretos, né, tanto na minha emissão quanto nos eventos que vão circular ali, mas também nessa questão do split payment, porque eu vou ter que checar, se pagaram por mim, né, para não acontecer nenhum erro. Eu tenho que checar se os valores que estão lá parados, se eu vou ter que procurar meu fornecedor. Olha, o que aconteceu aqui, né? Eu preciso realmente que esse valor seja disponibilizado para mim. Então, vai ser um grande desafio aí das empresas conciliar tudo isso. Temos emoção, né? Sim. Angelina. Vamos para o bloco... Isso, eu ia falar um pouquinho agora de benefício fiscal, tá? E crédito acumulado. Quando a gente olha para o setor de bebidas, a gente tem ali, né, alguns benefícios fiscais que foram deferidos, em grande medida até a título de subvenção para investimento, para a constituição de estabelecimentos em algumas localidades do Brasil, mas fato é que com a Lei Complementar 214, esses benefícios todos vão deixar de existir, né, até 2032. Não é nem em razão da lei complementar, porque o próprio ordenamento jurídico atual já previa que os benefícios de ICMS, por exemplo, eles existiriam só até 2032, mas a Lei Complementar 214 ela antecipa essa finalização em razão do período de transição além de 2029. A lei traz também a indicação do Fundo de Compensação, de benefício fiscal, e a indicação do Fundo de Desenvolvimento Regional. A minha pergunta para você é, olhando para a forma que hoje esse setor está constituído no Brasil, né, e olhando assumindo como premissa de fato que vai haver a supressão desses benefícios, mesmo que com o fundo, né, o Fundo de Desenvolvimento e o Fundo de Compensação, quais são os impactos mais relevantes que você vê para o setor de bebidas? Eu acredito que a grande dúvida é como é que vai ser aí a questão da homologação, da validação, né, para a utilização do fundo, né? Porque, enfim, ainda tem coisas aí que estão para sair, mas eu acho que a primeira validação que as empresas estão preocupadas é o meu benefício, né? Ele se encaixa exatamente no que está previsto ali na legislação? Porque tem alguns casos que é preto no branco, eu vejo a contrapartida, né? Perfeito. Mas tem outros que é um pouco dúbio, então eu acho que tem essas discussões, assim, dependendo, né, do que a empresa tem, de benefício que ela utiliza, né? Mas, enfim, eu até brinquei com você um tempo atrás, né, que, enfim, a gente tem que analisar se o meu benefício está naquele período, se ele é oneroso, eu tenho
contrapartida que a legislação pede, e mesmo assim a gente ainda tem que entender como é que vai acontecer tudo isso, né? Então... Eu acho que um ponto importante é que quando você olha a Constituição, a intenção foi muito clara. A gente só tem um período de transição longo, porque nós temos vários benefícios fiscais que foram concedidos e validados, né, com a Lei Complementar 160, que iriam até 2032, né, dezembro de 2032. Entretanto, a gente veio com uma antecipação, né, desse período de transição, começando ali em 29, de 10, 20, 30, 40, que faz muito sentido se nós pensarmos na entrada do modelo, né, para não ser, né, não ter uma quebra, né? Tão abrupta, né, essa quebra de paradigma de tributação destino versus tributação origem. Acho que faz todo sentido. Eu acho que foi muito inteligente o legislador nisso, mas ele se preocupou na Constituição Federal de colocar exatamente a devolução desses benefícios por meio do fundo, né, de recomposição dos benefícios fiscais. Entretanto, quando a gente olha o PLP 108, né, que vem regulamentando todo esse processo, você vê que está muito no viés de uma subvenção para investimento nos critérios trazidos pela Receita Federal, né, que hoje vem discutindo todos esses conceitos de benefícios fiscais, seja no CARF, né, com autuações, seja até no Poder Judiciário, com as decisões que nós tivemos aí importantes sobre os créditos presumidos de ICMS e os outros benefícios que não atrelados ao crédito presumido, o que dá uma certa insegurança e não me parece que está alcançando o objetivo da própria Constituição Federal. E por que isso? Porque a gente sabe que todo benefício fiscal que é concedido de forma onerosa e para o prazo certo não pode ser interrompido ali a sua fruição durante... O 78 do CTN, né? Exatamente. É óbvio que a gente tem aqui uma mudança, né, de norma constitucional, que você poderia até dizer que você quebraria esse conceito, mas não foi o propósito, né? A própria Constituição Federal, bem alinhado com a expectativa do investidor, do contribuinte, daquele que vai a determinado estado, né, investindo de forma substancial, mudando suas operações, né, arcando com vários custos muito importantes relacionados a essas transações, principalmente custos logísticos, né, acaba tendo ali talvez uma expectativa de direito, ou pode ter, né? Esperamos que isso não aconteça de forma tolhida, né? Ali, considerando se nós tivermos uma leitura restritiva da intenção da Constituição Federal. E a gente precisa pensar que quem vai administrar esse fundo é a Receita Federal, né? Então, até porque é ela que vai, no final do dia, aportar ali recursos para fazer frente a essas devoluções. Mas eu acho que é muito importante que se pense qual foi a intenção dessa norma, né? Lembrando ali da Lei Complementar 160 também, né? E de tudo que nós tivemos de alteração de legislação para se buscar uma segurança jurídica para os investidores. Né? Acho que... E esse é um ponto importante, Angelina, porque, como a Fernanda colocou, a gente teve a constituição de muitos investimentos considerando benefício fiscal, né? Mas... olhando agora para essa redução do benefício fiscal, desse modo escalonado, e, por vezes, a possibilidade da empresa não poder fruir do fundo de compensação de benefício fiscal, você vê um risco de desindustrialização dessas regiões ou um risco de desmobilização desse investimento? Olha, se a empresa já está... estabelecida naquele local, ela já fez um investimento grande, né? Então, eu acho que, assim, num primeiro momento, ela não vai desmobilizar, a não ser que monetariamente faça muito sentido. Mas se eu pensar num médio prazo, num longo prazo, que a nossa nova tributação ela é uma tributação de destino, e aí já não tem esses incentivos na origem, né? Então, ela provavelmente vai começar a migrar para os locais que fazem mais sentido, mais próximo a fornecedor, mercado consumidor, onde faça mais sentido para ela, né? Redução de custo logístico. Né? E assim, às vezes as pessoas, nossa, mas e aí os empregos? Mas, gente, talvez isso vai fazer com que desenvolva outras regiões, porque tem mercado consumidor, pode ser menor, mas em outras regiões, mas, né? A gente olha outros países que conseguiram desenvolver outras regiões, porque não ficou tão centralizado ou focado em determinados locais, né? Então, você puxa ali, de repente, uma empresa menor em um determinado local para atender aquele local, gera-se emprego ali também.
Mas, enfim, né, só É Só difícil vendo. essa previsão, né? Mas É verdade, é verdade. é Sim. bem. A Eu gente acho já ouviu de tudo, né? A é, gente já viu. Até o próprio governo fala, né, que a intenção aqui é que a reforma tributária ela traga para as regiões atividades que seriam inerentes aos seus locais, né? Então, regiões que fosse mais voltada para o turismo, estaria mais, né, com hotéis, restaurantes, regiões mais industriais, porque tem maior. Mas isso, quando a gente pensa num país grande como o nosso, é difícil você visualizar, né, isso de forma tão objetiva. de repente isso esteja muito assim no âmbito ideológico, né? Sim, É bonito escutar o pessoal que idealizou assim a reforma tributária, porque eles fizeram muito, um pessoal que estudou bastante, né? muito. Tem Então toda a assim, eles razão. fizeram pesquisas com como funciona em determinado país, em outras regiões, então às vezes é legal, mas realmente a gente não sabe como seria no caso do Brasil, com um país com uma extensão tão grande, territorial e tudo mais. Sim, Ponto, Angelina, que eu penso que é importante a gente discutir um pouquinho é com relação ao saldo dos credores. Porque diversos setores hoje têm, né, uma posição credora, por vezes quando a gente olha para a indústria de bebidas, tem uma posição credora, seja em razão do fato de auditoria presbítero não realizado, enfim, seja em razão do que quer que seja o originador do crédito, mas o fato é que existe uma posição credora de PIS/COFINS, uma posição credora de ICMS. A lei complementar ela traz uma disposição, como é que eu vou me utilizar desse saldo credor de ICMS no prazo de 20 anos, né? Como é que eu vou me utilizar do saldo credor de PIS e COFINS. Você olhando para o setor, né? Você entende que o setor está adotando as medidas para conseguir escoar esse saldo credor, ou você vê com um certo temor a utilização desse saldo credor quando dá virada de chaves para IBS e CBS? Olha, eu acredito, tá? É uma opinião minha. Eu acredito que as empresas do setor estão fazendo seus estudos, sim, para identificar, para ver se conseguem otimizar a utilização desses créditos, principalmente do ICMS, né? Porque o PIS e COFINS ainda você, né, na teoria, conseguiria compensar. automaticamente, sem prazos, né? Mas no caso do ICMS, 20 anos a partir de 2032 É muito tempo. é muito tempo, né? Então, se você fala com um time financeiro das empresas, eles acham isso terrível, né? Porque é um prazo muito longo. Então, eu entendo sim que as empresas devem estar estudando, enfim, buscando soluções, tentando entender como elas poderiam tratar esse assunto, mas e de forma geral, acho que não é só do segmento, não. Concordo. Estava até brincando com a Angelina, a Fernanda, em uma conversa que a gente estava tendo no passado, e ela falou assim, não, porque esse prazo de 20 anos para a utilização do crédito é muito tempo, né? Eu falei assim, gente, mas um prazo de 20 anos é muito tempo para tudo, né? Para a gente também, eu vou estar com quase 60 anos, então assim, é muito tempo. É muito tempo. Mas olhando para essa questão ainda de ICMS, eu tenho essa obrigatoriedade, inclusive, de uma homologação do crédito antes, né? Então eu tenho um impacto relevante por ser uma utilização longa, né? 240 mês, mas eu ainda tenho uma obrigatoriedade de homologação. Como você enxerga essa obrigatoriedade de homologação? Preocupação, né? Porque, bom, em primeiro lugar, eu tenho que garantir que os meus dados, os meus documentos estejam extremamente impecáveis, porque se houver qualquer questionamento, eu consigo justificar que aquele crédito é bom, que realmente, né, eu posso me recuperar dele. E aí, a grande questão é como vai ser essa homologação, né? E não só a homologação, até a dúvida se durante os 20 anos, como seria, né? É garantido que eu vou conseguir receber isso em 20 anos? Né? Atualmente a gente tem uma visão de determinadas localidades onde a gente sabe que a gente consegue receber valores de volta com mais facilidade, porém existem outras que não, né? Então eu acho que tem sim uma preocupação em relação à homologação, a como será esse processo, a toda a documentação que eu tenho que ter em dia também, e como é que vai ser a saúde, né, financeira dos entes para retornar esse dinheiro para a gente também. É isso. Eu acho que isso é muito importante. Acho que talvez todo esse período de transição longo, né, e talvez começando em 29, seja exatamente um mecanismo para eles entenderem depois, inclusive, a forma de devolução desses montantes. Porque, da forma como a regra está colocada, havendo a homologação, né, depois aquele valor homologado, você vai dividir em 240
avos, né, 240 mês, vai atualizar, né, a partir de 2033, e utiliza para quitação do próprio IBS, né, das suas transações. E óbvio que se você tiver saldo credor, você pode solicitar de volta e tem um prazo para solicitação desses montantes. Mas é fato que essa análise vai ter que ser prévia, né? E você pode ter saldos credores que foram gerados agora, né? Em 2022, 2023, né? Porque o ICMS ele vai acumulando, né? Principalmente nas regras de substituição tributária, né? Que aí os montantes são ainda maiores do que eventuais saldos de outras operações, né? Então Eu posso ter saldo credor gerado, inclusive, depois da extinção do tributo. Se eu estiver discutindo exclusão do default da base do PIS e da COFINS, ou crédito de insumo, conceito de produto intermediário para fim de ICMS, que são discussões que nós temos hoje no judiciário. Se o contribuinte tiver uma decisão favorável, posteriormente a 27, ele não vai ter mais PIS e COFINS. Se ele tiver uma decisão favorável em 29, 30, 31, 32, ele, por vezes, vai gerar uma posição credora formada em razão de uma decisão judicial favorável, né? Não em decorrente das suas aquisições. Então, é algo complexo para ser dinamizado dentro de uma equação que não traz só variáveis objetivas, né? Podemos ir para o bloco final? Sim. Angelina, olhando, né, para a reforma, olhando tudo que a gente discutiu aqui, fica claro que você, né, e a Monster se debruçaram bastante sobre esse tema. Então, a gente vê impactos de fluxo de caixa, a gente vê impacto nas relações comerciais, a gente vê impacto na forma de organização, né, da operação. Então, eu queria que você pudesse deixar para a gente aqui uma mensagem sobre como se preparar para a reforma. Então, olhando para a vivência que você tem dentro da empresa, né, como é que você acha que as empresas podem se preparar para ter um período de transição menos problemático, menos impactante agora com a transição do IBS-CBS? Eu acredito que é importante que as empresas estejam realmente fazendo seus mapeamentos, os seus estudos, se preparando na questão de sistemas também, né? Porque se a gente olha para as grandes indústrias, elas já têm os seus sistemas preparados, né? Ou atualizando, em fase de atualização, para poder atender a tudo isso. A preocupação está mais nas empresas de menor porte, né? Porque como o ano que vem não tem que pagar, né? Muitas estão empurrando mais para frente, assim, essas análises ou esses ajustes. Então, acho que é importante que o pessoal comece a se atualizar, entender um pouquinho os impactos para poderem se precaver. Angelina, e quais foram os 3 pontos mais relevantes que você acha que foram abordados aqui para a gente pensar para os nossos ouvintes? Eu acredito que os impactos do imposto seletivo, né, principalmente na indústria de bebidas, os efeitos que o split payment pode ter nas empresas, né, e a importância das empresas, não somente as grandes, mas as menores também, de entenderem impactos da reforma tributária dentro dela, não só na questão de impactos de dinheiro, mas também do que ela precisa para atender aí os requisitos impostos pelo governo. Perfeito. Angelina, queria agradecer a sua presença aqui, agradecer esse bate-papo. Foi muito bom, foi muito enriquecedor ouvir você. Queria agradecer a Fernanda aqui também e agradecer aos nossos ouvintes e até o próximo episódio.